Olá, o programa Meu Amigo Pet está no ar. Hoje o nosso tema é um tema muito diferente e importante para você que está pensando em viajar para o exterior e quer levar o seu animalzinho de estimação junto com você. Hoje em dia o mercado pet, existem várias opções de hotel para cães e gatos, não é mesmo? Mas você quer levar o seu animalzinho para viajar, para curtir o passeio com a sua família, de repente você está se mudando ou só está fazendo uma viagem a passeio. E como que funciona, né, a documentação para o seu animal acompanhar você nessa viagem? Essa quer saber como é que funciona? Então hoje acompanhe o programa, não saia daí, que você vai ficar por dentro de tudo. Porque hoje eu estou recebendo um pessoal muito legal da Dog Travel. É isso aí, é a Amanda Benevides e o Thiago Pressinotto. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Estou muito feliz com a participação de vocês. O Thiago, ele é um médico veterinário que é especializado em odontologia e ele fez a estreia do programa aqui há mais de 2 anos atrás, falando sobre saúde bucal. Olha que legal. E hoje eu tenho o privilégio de recebê-lo novamente, junto com a Amanda, para falar sobre esse trabalho muito importante, que muitas pessoas têm dúvidas. É isso mesmo, né? Poxa, como é que eu faço para levar meu animal? Será que a companhia aérea aceita qualquer tipo de animal? Né? Tem que ter peso? São dúvidas constantes, né, Thiago? Quais são as dúvidas, é isso mesmo, assim? Na verdade, até a Dog Travel, ela surgiu por uma necessidade, né? Eu, como veterinário, atendia muitos animais que o proprietário, né, o dono do animalzinho, não conseguia viajar para o exterior porque ele não se programava para fazer a documentação. E em alguns países você tem que fazer uma documentação que exige uma quarentena, exige um preparo muito longo. Olha. Então eles acabavam, às vezes de última hora, tentando fazer a documentação, não conseguiam e acabava deixando o animal no hotelzinho. E a gente percebia mesmo o sofrimento ali de deixar o animal. De ambos, né? Tanto do animal como do tutor do animal, né? Que ficava sofrendo. É isso mesmo. Então eu procurei me especializar nisso, né? E foi assim que surgiu a Dog Travel. Há quantos anos que existe a Dog Travel? A Dog Travel, ela está desde 2013, né? Ela está completando 4 anos agora e vem aumentando muito assim o número de procura, a demanda, por isso mesmo, né? Olha, que é difícil mesmo, né? Você ter essas informações. Nem todo mundo sabe sobre essa possibilidade. E as pessoas criam o seu animalzinho como filho, como membro da família e quer que ele participe. Não é? E qual que é a maior procura, assim, a dúvida mais constante? Eu sei que deve ser várias, né? São várias as dúvidas. Tem várias dúvidas. Na verdade, assim, a maior procura são pessoas que estão de mudança, né? Que elas não têm muita opção e tem que levar o animal. Mas vem aumentando também a demanda de pessoas que vão viajar a turismo. Às vezes vai ficar um período muito longo fora e acaba levando o seu animalzinho. Hoje muitos hotéis já aceitam, né? Tanto cães quanto gatos, então vem aumentando bastante. Que legal. E eu mencionei na abertura do programa, não sei se tem a ver, se eu estiver errada, vocês me corrijam, por favor, sobre peso do animal. Isso também tem a ver ou não? Isso é um problema, né? Porque assim, você tem 2 opções para estar levando o seu animal dentro da aeronave. Ou junto com você na cabine, ou você vai despachar ele num porão, né? Próximo ali das malas. E o que impede isso? É o peso do animal, né? Cada companhia aérea tem uma regra, né? Mas em média de 5 a 8 quilos, né? Isso, até tem umas que chega até 10 quilos, permite na cabine. Na cabine? Na cabine. Mas são todas as companhias aéreas que permitem? Não, tem companhias que restringem. Como o Thiago mencionou, cada uma tem uma política diferente e adota medidas diferentes. Então, realmente tem que contatar cada uma e ver qual companhia se adere melhor ao que você quer, o que é melhor para o passageiro e para o animal também. E aí, quando uma pessoa entra em contato com vocês, então aí vocês já fazem todo esse questionário com ela. Se você tem preferência, se você faz questão do seu animal viajar com você na cabine, o peso tem que fazer primeiro, né? Uma entrevista com a pessoa. Tudo, né? Saber de onde que a gente vai começar. Qual que é o destino, quando que ela quer viajar, se o animal já tem vacinas, se já tem microchip. Tudo, né? Se tem preferência que vai na cabine, qual que é o peso, qual que é a raça, que é muito importante. Algumas raças que são as braquicefálicas, tem umas companhias que restringem o transporte. Então, porque tem que fazer um questionamento. Aqueles que têm o focinho achatado, gente. Isso. Né? O doutor Thiago, né, pode até explicar um pouquinho melhor, porque eles têm uma dificuldade maior para respirar, não é isso? É esse mesmo. Os braquicefálicos são os cães que têm o focinho achatado. O pug, né, o shih tzu, o boxer, né, bulldog. Então são animais que algumas companhias, na verdade quase todas, né, mano? É muito difícil embarcar. Muito difícil embarcar, porque são animais que podem ter um problema respiratório durante o voo, né? Pode ter, de repente, uma parada cardíaca, Isso, alguma pode ter. coisa, Tem alguns não casos é? que chegou até a óbito. Inclusive tem alguns históricos,
Então eles já restringem esses animais para estar embarcando. Porque tem que sempre pensar no bem-estar do animal, Sim, né? em primeiro lugar. Por mais que a pessoa quer viajar, tudo, mas tem que pensar se você quer levar seu animalzinho, se ele está realmente dentro das condições, se não vai ser sofrido para ele. Tem que ser prazeroso para todo mundo, né? Inclusive para os animais. É isso mesmo. Até a gente recomenda que leve os animais numa viagem a turismo, que seja uma viagem longa, né? Às vezes uma viagem curta Não vale a pena. não vale a pena. Às vezes, estressá-lo, sim, né? o tempo que esse animal vai se adaptar na viagem acaba já tendo que retornar. Pois E é. o estresse é maior do que o prazer, né? E ele precisa ser sedado, o animal? Então, essa é uma dúvida muito grande. As pessoas acham que tem que sedar, né? E nós não recomendamos sedar, porque pela mesma forma, pensando como nos braquicefálicos, eles podem ter um problema durante o voo e não vai ter ninguém para socorrer. Oh, meu Deus, Né? é Então a gente verdade. não orienta a sedar. Tá? O que a gente pede para fazer, vai viajar com o animal, já compra a caixa de transporte antes, vai colocando ele alguns dias antes da caixa, para aquilo lá não se tornar uma situação desagradável. E ele já ia acostumando de ficar dentro da caixa. Coloca ele um pouquinho, deixa meia hora dentro da caixa, no outro dia deixa mais 1 hora, De repente, e assim por diante. podia até fazer o teste, né, de colocar a caixa, um exemplo, né? Já pensando aqui. E você coloca para ele dormir, como com a caminha dele, para ele ir se acostumando com aquele ambiente. Aí É uma inclusive- sugestão, né? Inclusive isso acontece mesmo. O pessoal coloca o tapetinho, e Isso. principalmente gato, né? Que eles gostam do ambiente mais fechado, Gato algo que emite adora, uma né? toca, Cabaninha, toquinha. uma pra brincar. cabaninha. Então eles já se adaptam. Então isso é muito importante, já fazer essa adaptação. Aí você falou que então até 10 quilos pode ir na cabine, né? Algumas companhias. Tem companhia que tem Algumas. 10, outras são 8, tem outras que são 5, o peso máximo. Isso, que aí vocês vão fazer uma pesquisa de acordo com o que o tutor Isso. E o deseja. destino. Então, isso para gato e cachorro, viu, gente? Porque tem gatinhos, também tem uns que são meio pesadinhos, não sei se Não, chega a tem passar uns 10 que tem que ir no quilos, porão da mas aeronave, tem uns tem uns que vão no gatinhos. porão. E quando eles vão pro porão, tem alguma, sei lá, algum atendimento, algum tratamento específico para ele? Porque ele vai lá juntinho das malas, né? Isso, na verdade, assim, as pessoas têm muito medo de É. mandar o animal no porão, né? E algumas pessoas procuram a gente, às vezes com um animal maior, achando que nós vamos conseguir alguma autorização para ir dentro da aeronave. Mas não precisa, assim, ter medo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns porões de algumas aeronaves e é um lugar reservado para os animais, né? Eles não levam muitos animais. Ah, não fica lá no Não. meio da Não. bagagem, Não, eles é ficam um- no lugar específico. Tem um né, limite separadinho. máximo de animais por voo. Tem, Não tem- é então muito. isso que é Inclusive tem importante aeronaves também. que levam apenas 2 animais. Então isso até tem que estar fazendo uma reserva bem antecipada. E o lugar, ele é um lugar que a temperatura é controlada, a iluminação é diminuída. Então é um tudo lugar, isso pra é um lugar bem facilitar, né? confortável. Às vezes um animal que é muito agitado, muito estressado, eu às vezes até recomendo mais ir no porão do que ir dentro da aeronave. Eu acho que ele vai mais tranquilo do que ali no meio das pessoas, fazendo barulho. Escutar vozes Entendi. estranhas, né? Pode assustar. mas Eu acho fica que ele vai confortável. tranquilinho também, né, ali no porão. Porque às vezes ele pode se assustar até mesmo com as pessoas, a movimentação, vendo coisa diferente, Sim. né? Porque tudo que é novo, que é uma novidade para eles, acaba assustando um pouquinho. Isso é normal, independente se está indo viajar de avião ou não é? E Não, quais- é isso mesmo. E quais são os documentos, então? Agora vamos falar sobre documentação, que é importante também, né? Quais são os documentos necessários? O principal é o CZI, esse é o Certificado Zoossanitário Internacional, que ele é emitido pelo Ministério da Agricultura. Então, para cada país que você for, não importa se for do Brasil, Espanha para Portugal, você precisa desse documento para entrar no país de destino. E aí, cada país tem uma regra diferente. E onde que a pessoa tira esse documento? Aqui no estado de São Paulo, se eu não me engano, tem 4 postos da Vigiagro que emite. Aqui em Guarulhos seria no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ah, entendi. E é lá que a gente vai para dar a entrada e retirar todos Em os Guarulhos documentos. vai no aeroporto. E Isso. em São Paulo tem os pontos. Na cidade de São Paulo não tem. Se eu não me engano, é Porto de Santos, Aeroporto de Viracopos e Aeroporto Internacional de Guarulhos. Como que é o nome? Repete mais uma vez pro pessoal. que não- Vamos lá. né? No Porto de Santos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos e no Aeroporto de Viracopos, que fica Não, em o nome Campinas. do documento que você falou. CZI, CZI. Certificado Zoossanitário Internacional. Ah, legal. Aí precisa só disso. Aí precisa também o documento do tutor também. Isso, no caso, para a gente né? emitir esse documento, que é o CZI, aí a gente reúne a carteira de vacinação, exame de sorologia, que alguns países precisam, certificado do microchip, atestado de saúde. Isso varia de país para país, cada um tem uma regra diferente. Então, no caso, o animal tem que ter o microchip. São algumas regras, Para a União não é? Europeia é essencial. E a vacinação tem que estar em dia também. Isso, a vacina de raiva para todos os países, isso é obrigatório. Sim, é legal falar isso, né?
Porque o animal tem que estar com a saúde em dia, porque os outros países, né, exigem Eles isso. exigem para O entrada. que acontece, Ana, é que assim, para você emitir esse CZI, você tem que seguir algumas regras, como a Amanda comentou. E você tem que seguir o passo corretamente, porque eles são bem rígidos. Então você tem uma ordem para você fazer cada E prazos passo. a serem seguidos. Ah, Isso. entendi. E o que acontece? Esse documento, o CZI, ele sai sempre em cima da hora, ele sai próximo da viagem, porque ele tem uma validade curta, né? Normalmente sai um dia antes da viagem. Tem até alguns países como o Japão, sai no mesmo dia da viagem. Então as pessoas, quando elas podem fazer toda a documentação por conta. Só que se ela erra, às vezes não dá tempo de corrigir. Ah, aí entendi. perdeu. Então na é hora muito do comum embarque. as pessoas nos procurarem numa situação dessa de desespero. Eu vou viajar amanhã, depois da manhã, e eu emiti a documentação para o meu animal e não deu certo. Então é isso que a Dog Travel faz, né? É trazer uma segurança para a pessoa, que ela já está ali preocupada com a viagem, principalmente quem está de mudança, né? Tem muitas coisas para arrumar. Então a gente faz essa documentação de forma correta para ela não se preocupar de ter um problema. É, porque você precisa de um tempo, né? Um certo tempo, não sei, 40 dias, um Depende. mês, União Europeia a gente precisa no mínimo 120 dias. 120 dias. Japão, 240 dias. Nossa, são 8 meses. olha isso. Estados Unidos já são 30, América Latina Aham. 30 Cada dias também. país tem as suas regras, né? Isso. Diferente. E aí vocês conseguem, então se a pessoa te ligou de última hora, igual você falou, 120 Algumas dias, já vezes dá pensou, pra fazer menina? milagre, algumas vezes, mas Algumas a maioria vezes, das vezes é. não. Em alguns casos não. Então por isso que é importante a pessoa se programar. Além das vezes ela já começou a documentação errada, às vezes ela perde tudo que ela fez. Então ela perde tempo e perde dinheiro também, né? Entendi. E tem alguma regra de número máximo de animais que a pessoa pode levar? Ou se eu tenho 5 animais e quero viajar com meus 5, eu posso? Depende da companhia aérea e depende do país também. Por exemplo, Portugal só permite chegar com 5 animais, é o número máximo para entrar no país. Por avião, você fala? Não. Ou por pessoa? A regra de Portugal, por exemplo, eu só posso entrar com 5 animais, não mais do que isso. A Senão pessoa, já pode né? até falar que está indo para comercializar. Ah, entendi. Animais. Entendi. E aí, além da regra do país, tem a regra da companhia também. Por exemplo, a companhia só permite 2 ou 3 animais por voo. Ah, é verdade, que você já tinha comentado antes, Isso. né? No caso, ele teria que fretar alguns aviões Isso. aí para ele Vai desmembrar, né? Vai com mais pessoas, a família, verdade. amigos, enfim. É Leva mais. uma coisa interessante, são países que são muito procurados, mas que não aceitam animais do Brasil. Que é a Austrália e a Nova Zelândia, né? Gente, mas Não, por que assim, isso? Que e são preconceito países- é esse com o Brasil, É, gente? e são países que tem muitos brasileiros que seguem destino, né? Até a Amanda Eu não quero- pode explicar melhor. Mas por que Porque será? o Brasil não é um país livre de raiva, não é considerado livre de raiva. E como a Austrália eles têm muito cuidado com isso, né? Com as questões sanitárias. Entendi. Então, quando está aqui no Brasil e quer levar, a gente tem que migrar para um país que é considerado livre de raiva, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá ou qualquer país da União Europeia. De lá, cumpre uma quarentena, faz exames e desse país, cumprindo tudo, vai Entendi. pra Quais são os Austrália. que... A Austrália e qual mais que não aceita? Nova Zelândia. Nova Zelândia. Aí, no caso, se eu vou me mudar para a Austrália, eu quero levar meu animal, então eu tenho que primeiro ir para outro país, no caso você mencionou os Isso. Estados Unidos. Por exemplo. Passo esse tempo de quarentena, Faz alguns exames lá, como exame de sorologia, de leishmaniose, enfim, tem uma lista de todos os de exames para serem necessários que são feitos. exigidos para depois conseguir... Isso. Pedir permissão, você pede permissão para o governo australiano se você pode importar Então um não é animal para lá. impossível, é um pouco É. mais difícil, dá um pouco mais de trabalho, requer um pouco mais de tempo, mas é possível, possível. sim. É possível. Inclusive, a gente tem algumas pessoas que têm que mudar de última hora e acabam deixando o animal com a gente e a gente faz esse serviço. Leva o animal para outro país e de lá depois da quarentena, segue o destino para a Austrália. É um serviço que a gente está até começando, né, Isso. Amanda? É, e quando ele está Disponibilizando nessa agora. quarentena, ele fica onde? Essa quarentena, na verdade, é para impedir que o animal entre no país de destino. Tem uma vida normal, com o dono, inclusive, pode passear pelas ruas e tudo mais. É só para impedir que ele entre no... O tutor fica com o animal também Isso, lá durante todo isso. esse período, Pode né? ficar ou também se ele não puder ficar, o animal pode Deixa ficar um terceiro, né, tomando na conta. casa de alguém, de outro país, ou num hotelzinho, né? Mas o animal tem que cumprir uma quarentena. São inclusive 40 dias, né, Amanda? No caso da Austrália, são 45 dias. 45 dias, União isso. Europeia, 90 dias. Aqui no Brasil, que tem que permanecer antes de embarcar. Japão são 180 dias. Olha, Então, gente. varia bastante, como cada país tem uma regra diferente da outra. Aham. E aqui no Brasil não tem problema, né? Todo mundo recebe todos os animais de qualquer país. Para não é isso? entrar Eu no tô Brasil, errada. a exigência é a vacina de raiva atualizada e um tratamento antiparasitário.
Mas tem que entrar portando o documento que eu mencionei anteriormente, que é o CZI, Certificado Zoossanitário Internacional. Chegou sem, ele é barrado aqui, o Thiago já foi chamado, né, várias vezes para liberar animais. Não é tão simples assim. Às vezes chegam alguns animais e a documentação não está certa, eles são barrados. Aí eles precisam de um veterinário que vá até o aeroporto, né, e autorize através de alguns documentos e fique responsável por esse animal num período aqui no Brasil. Entendi. Tá certo, né? Tem que ter toda uma fiscalização e um cuidado, principalmente de um acompanhamento de um veterinário. Por falar nisso, me veio uma ideia na cabeça aqui. E os animais que estão passando por algum tipo de tratamento? Estão com as vacinas em dia, tudo, mas de repente estão, sei lá, tomando alguma medicação, eles podem viajar? Podem, não impede de viajar. A não ser que ele tenha alguma doença infecto-contagiosa, né? Aí esse não conseguiria viajar. Mas uma doença crônica, por exemplo, uma doença renal, uma diabetes, uma doença cardíaca, que o animal já está em tratamento, está controlado, né? Não vai submeter um animal doente a fazer uma viagem. Não tem problema nenhum. Porque no caso, acho que para viajar turismo, a pessoa nem vai querer levar se o animal está debilitado. Isso seria mais no caso da pessoa se mudar mesmo, né? Que quer levar o animalzinho e ele está doentinho, mas quer levar. Sim, nesse caso mesmo. Aí não tem problema, então só desde que esteja controlada, né? Não, aí não tem problema. Inclusive eu tive uma cliente que ela queria ir para os Estados Unidos para fazer até um tratamento no animal que estava doente. Ela queria até fazer o transplante renal e aqui no Brasil não fazia, acho que ainda não se faz. Mas ela não conseguiu viajar porque o animal estava bem debilitado. Tem essa possibilidade também, né? Porque às vezes as pessoas querem buscar algum tipo de tratamento para o seu animal fora do Brasil, em outros países. É isso mesmo, só que o animal tem que estar estável para poder viajar, viajando. né? 12, 11 horas de voo, né? Bastante. Que dependendo do lugar são muitas horas mesmo de voo. E durante esse período, o animal, vou fazer algumas perguntas que eu fico curiosa, tenho certeza que o pessoal também fica, né? Você pode dar uma alimentação normal para o seu animal? Ele tem que ficar em jejum um tempo antes de viajar? Como que é? Não, a gente recomenda que diminua a alimentação, né? Deixar totalmente em jejum, já vai passar todo o período em jejum, né? Para que ele não tenha nenhum quadro de vômito, né? Não passe mal durante o voo. Mas diminuir a alimentação, né? Existem até algumas alimentações que são hipercalóricas. Então é um alimento legal para estar oferecendo para o animal. Mas também começar a dar alguns dias antes, para ver se ele não vai ter nenhuma reação, como que ele vai aceitar essa alimentação. Entendi. Aí o trabalho de vocês, além da documentação, vocês também prestam essa orientação aos tutores? A parte veterinária, a gente faz a parte veterinária e a documentação. Implante de microchip, né? Os exames de serologia. O microchip é muito importante, gente, para identificar o seu animal, porque vai que ele se perde, né? Não acontece, às vezes, de sumir bagagem? Já pensou sumir com o animal, no caso com o bebê? Mesmo. Pode acontecer. E a maioria dos países, eles só aceitam os animais microchipados, né? E toda a documentação, ela tem que ser feita a partir do microchip. É o primeiro item. É o primeiro item, a ser feito. Porque para eles o animal só existe a partir do microchip. Esse é até um grande erro que nós pegamos bastante. As pessoas fazem a documentação até corretamente, mas faz o microchip no meio do caminho. Então, tudo que foi feito antes do microchip não tem validade. Perdeu, começa do zero. É importante falar isso então, hein? Então, se você tem um animal aí que você está pensando em viajar, quer levar ele com você, o primeiro passo é o microchip. É o microchip. E depois começar a atualizar as vacinas e assim os exames, né? E vai depender de cada destino. No caso, vocês orientam a pessoa, se ela quer fazer a viagem, vocês indicam alguém ou vocês mesmos fazem esse trabalho de microchip? Vocês mesmos? Isso, inclusive o veterinário da Dog Travel, temos alguns veterinários, eles vão na casa da pessoa, já atualiza tudo isso, o serviço já começa desde aí, dando toda a orientação, atualizando o microchip, vacina, inclusive acompanhamos a pessoa no aeroporto no dia do embarque. Então a gente dá toda essa assessoria, todo o suporte necessário, antes, durante e pós-viagem, não é isso? Isso mesmo, para deixar a pessoa bem tranquila e não ter nenhuma preocupação quanto a isso. Que legal. E quanto tempo é necessário? Por mais que eu sei que às vezes a pessoa deixa para a última hora, mas o correto, para a pessoa que está assistindo, está acompanhando o programa, já se programar e não deixar tudo para a última hora e ficar aquela loucura, né? Aquela correria. Qual que é o tempo necessário para você começar e correr atrás dessa documentação, procurar vocês? É importante, Helena, que a pessoa, ela pensou em viajar, por mais que ela ainda não tenha uma data, ela já nos procure, né? Porque o que a Amanda comentou, existe uma quarentena muito grande, principalmente se for para o Japão, são 6 meses, né? Europa são 3, 4 meses, 3 né? meses.
Então, Entendi. assim, quanto antes, mesmo que ela ainda não Melhor. tenha data, nós já Aham. vamos preparando, Sim. né? Então isso é importantíssimo. Com certeza. Vocês mandaram algumas fotos também, né? Eu, Isso, nem dá sei pra pra ver. ver, eu quero ver as Fotos. fotos. Vamos dar uma olhadinha que aí eles podem, tanto o Thiago como a Amanda, já pode ir comentando também sobre as fotos aí. Esses são 2 gatinhos que foram para os Estados Unidos. Isso, com os donos, falando de viagem. Inclusive eles voltaram para o Brasil e nós fizemos a documentação deles novamente. Ah, é? Eles foram a passeio. Já então, foram 2 vezes. Foram passear e levaram os gatinhos. Esses Isso. levaram na cabine, né? Porque é pequenininho, não Levaram Foram na na cabine. cabine. Inclusive até a caixinha aquela flexível, que aquela é aceita dentro da é? E cabine. esse Tecida. cachorrinho gostoso aí, olha que fofo. Foi também viajar. Foi para Portugal, né? Isso, agora meu programa foi pra Se eu Portugal. não me engano foi Portugal ou Espanha, não tenho certeza. Ah, esses foi que pra são União Europeia. pequenininhos, é o mesmo? Ah, não, Essa esse foi a já é Espanha, outro. essa certeza. Essa foi a Espanha. Olha, gente, que delícia, né? É tão bom, eles ficam tão felizes. Você só quer passear mesmo. Já com foi seu pra animal. Suécia. Essa foi para a Luna. Suécia, é até interessante Luna e a Fabiana. isso, a história da Luna, que eu fui fazer o embarque dela, inclusive ela e o marido, né, estavam de mudanças para a Suécia, É. e ele acabou sendo assaltado no aeroporto e roubaram o passaporte. Ai, meu Deus. E eles não puderam embarcar. Nossa. Então nós tivemos que refazer com urgência a documentação, enquanto ele foi 2 atrás vezes. do passaporte. Então esse caso ficou marcado por Vendo? essa Mas história. depois no final deu tudo Deu certo. tudo certo. Ai, que bom, que Deu bom. tudo certo. Olha esse gostoso. Esse olha foi do Chow peludo. Chow. E o Chow Yuri Chow. que foram pra Portugal. Pra Portugal. Portugal é o destino mais procurado. É mesmo? Uns 50% a 60% dos nossos clientes é Vamos pra destino Portugal. Portugal. Que legal. E aí, Para a família para a Bélgica. a Bélgica, a família toda. Em Portugal, Nunca. você falou que é o destino mais procurado. Por que será? Será que é porque lá é mais fácil? Eles aceitam qualquer Acho que, animal? não, acho que é pela língua. Pela Muitos língua, acho que os brasileiros brasileiros- preferem migrar para lá, entendi. né? Quando eles Trabalhar, vão de mudança, pra estudar. Trabalhar, entendi. E essa? Nem dá pra ter a cachorrinha ali, olha. Da pequenininha. Tão pequenininha. É Tão um chihuahua. pequitita, meu Deus, olha lá. Foi dentro da cabine, tá vendo? O Para tamanho os Estados que tem. Unidos. Olha, a felicidade, né? A do Estela e a tutor. Kadesh foram para a Espanha. Foram pra Espanha. Esse voo que ela pegou foi para Lar China e só podia um animal por voo. É mesmo? Então, antes dela comprar passagem, liga na central, pergunta se tem espaço e aí antes de comprar passagem já reserva do animal. Tá vendo? Isso é o que a gente importante, recomenda. gente. Então, ficar sempre atento a isso. Se a Paçoca, que também foi para Barcelona, Espanha também. Olha o Paçoca. Foi se divertir lá. Sakuki foi para Miami. Olha que beleza, gente. Aí eles saem todos aqui, né? De Guarulhos é bom, né? Porque já resolve aqui também o negócio do documento, né? Que é Sim, importante, sim, do nós CZI, estamos né? próximos aqui, então a gente está Isso. sempre no Se der algum aeroporto. problema, a gente chega rapidinho. Que bom. Esse foi o Kevin, que foi para Portugal. Foi semana passada, acho que foi o mais recente que a gente fez. Olha, gente, é muito importante. E essa é a Karina Bach, que ela foi, Que ela foi para Miami até. Tá com o peludo dela lá, a cara Tá. deles. Feliz da É o vida. FOF. A Karine, É a eles Fof, super né? felizes. A A Fof, é Fof, fêmea. é fêmea. Que ela foi para lá para ter o neném em Miami. E nós fizemos a documentação para ela. Olha, muito legal, gente. E ela também foi na cabine, né? Foi Foi na até na cabine, bolsinha ela dela, tá toda dentro da estilosa. bolsa. Ela já tá acostumada já a viajar com a mamãe, né? Gente, que legal. Aí ainda ela. Muito legal esse trabalho, né? É tão Sim. bom você ter essa oportunidade de levar o seu filho peludo junto com você numa viagem, seja para passear, para estudar, para morar. Então é muito importante ver esse lance da documentação, viu? Procurar ver com antecedência, igual o Thiago falou. Então já veja quanto antecedência. Vai viajar independente Isso, da já tá data, pensando. já entra em contato com eles Isso. A para gente ver a trabalhar com documentação. folga, né? Pra não Porque ficar tudo requer, são apertado. muitas coisas, né? Igual no caso você falou que tem companhia aérea que aceita apenas um animal por voo. Exato. Então já tem que pensar nisso, tem que ver qual o país que eles querem ir. Então são vários, né, os procedimentos. Isso, às vezes acontece da pessoa ter uma viagem de emergência, né? E ela nos procura e não tem como tá esperar. Aí nós temos um serviço que a gente fica com o animal e depois vai um veterinário
E acompanha ele na viagem? E leva ele depois para entregar. Olha, nós temos esse Você serviço compra também. no aeroporto, né? E aí entrega pro dono no Que aeroporto. legal isso, porque de repente a Destino. pessoa não tem como esperar, né? Ela tem um Isso. compromisso marcado, então ela tem que ir. É Aí um você trabalho cuida do novo, né? animal. As aulas que vão começar e não tem como São esperar várias, mais. né? As a gente tem possibilidades. Isso, é verdade. Que é até um serviço VIP que a gente chama, né? Olha, Que VIP, vai- VIP, hein? Vai o veterinário, olha que chique, vai acompanhar o seu animalzinho na maior segurança, imagina acompanhado por um veterinário. Então já acompanha e leva para você até onde você está, no seu destino. É isso mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês, É lindo isso. mesmo. Não, Sempre pra gente é precisar. gratificante, assim, até ver depois o agradecimento, né, dos donos dos A animais. felicidade, né, de ambos se reencontrando. Sim. Isso, é muito legal. Deixa então um recadinho, tá chegando o fim o programa, viu? Passar rapidinho, né? Foi. Então deixa um recado final pro pessoal que está acompanhando o programa, para eles conhecerem, pode passar o endereço, vai passar no GC, mas pode falar também. E vocês podem acessar o site da Dog Travel, né, dogtravel.com.br, e a nossa página no Facebook, ela é bem atualizada, tem bastante informação. E é isso, pensa em viajar com o seu animalzinho, não precisa deixar ele aqui, não precisa sofrer você nem ele. Pode nos procurar que nós vamos ajudar vocês. É isso aí, quer dar uma palavrinha, Amanda? Então, acho que é só isso. Dá mais alguma orientação para o pessoal Não, que acho está que é só assistindo isso. Acho que o sobre principal viagem? mesmo é o prazo. Uhum. E quanto mais antecedência, melhor para a gente não ficar correndo. Fazer tudo certinho. É isso aí. Ficou alguma coisa que eu deixei de Eu acho que perguntar? é isso, né? É importante, documentação, antecedência. Os países, né? Os países, cada um tem uma regra diferente. Fiquei triste em saber que a Austrália não aceita os nossos animais. Gente, a Austrália É aí... possível, é mais Possível, complicadinho, tá vendo? É um pouco mais mas... complicado, mas dá, Mas é dá. possível. Não, ele é um país que é bem exigente. Inclusive, teve o ator Johnny Depp, né, que faz os Piratas do Caribe. Ele foi com seus animais para lá, sem documentação. Um voo fretado, um né? voo fretado. E não Pra não deixaram? passar pelo Não, e aeroporto. quase foi preso lá. É. Nossa, olha, tá vendo? Isso Até é- ele, isso porque ele é o Johnny Depp. Isso, Johnny ou seja, Depp. é para todos. É, imagina, é para todos, gente. Ela é bem Então tem- rígida. Mas é possível, né? Mas muito obrigada mais uma vez, Isso. viu? Eu que agradeço novamente estar aqui, Helena. É um prazer estar aqui. Depois você volta, hein, pra falar de novo Pode de deixar saúde que eu vou bucal, voltar. hein? Eu vou cobrar. Pra gente falar de Vamos novo. todos. Obrigada, viu, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida também é só entrar em contato com eles ou deixar sua pergunta nas redes sociais do programa Meu Amigo Pet. No Facebook, programa Meu Amigo Pet TV Guarulhos. No Instagram, @GuzmãoArianeTV. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.